Boa noite, igreja. Boa noite, amigo que nos acompanha por essa live. Nós somos a Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda. Estamos em frente ao Colégio Itália, na Avenida dos Italianos, 975. Faça-nos uma visita. Estaremos aqui querendo te receber. Amém? Irmãos, vamos começar nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria que você se colocasse de pé para estarmos orando, entregando o nosso culto nas mãos do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos então. Senhor, muito obrigada, Pai, por estar na tua casa. Nosso coração se alegra por mais um dia, Senhor, da oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para comprovar e experimentar a sua vontade que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Senhor, vem te pedir, Pai, enche-nos do teu Santo Espírito, fala conosco, abra, Senhor, nossa mente, os nossos olhos, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, e entender, compreender aquilo que está sendo ensinado. Que nós possamos lembrar que estamos aqui para relembrar, Senhor, da tua morte, para, Senhor, nos alegrarmos, sabendo que o Senhor está vivo e que o Senhor um dia vai voltar para nos buscar, Pai. É por isso que prestamos o culto a Ti. Então, eu venho te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha estar tomando o nosso culto nas tuas mãos e que tudo que for ocorrer aqui seja conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, toda ação maligna vai cumprir agora em nome de Jesus. Que possamos ver aqui a ação do teu Santo Espírito, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar nosso Deus com um cântico bondade de Deus. Amém? Todos os dias eu
nesse momento de louvor, vamos cantar um hino do nosso cantor, porque nessa noite nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Nesses dois cânticos, nós vimos que Deus é bom, e Deus é bom ao ponto que esse hino diz que nós éramos perdidos pecadores, longe do nosso Senhor Jesus, já achávamos sem vigor a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu da vil perdição. Vamos louvar o Senhor pelo número 46, ministro, do nosso canto aflição, e esse hino intitulado Jesus me transformou. Vamos adorar ao Senhor, hino de número 46 do nosso canto aflição. Colocamos a vida da irmã Maria Novelino nas tuas santas mãos. Abençoa a tua serva que está impossibilitada de comungar, de estar na comunhão pela adversidade, pelas dores, pelo problema que ela tem vivido ali junto ao seu joelho. Cura, Deus, para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus. Continua falando conosco,
Obrigado pela vida de cada um dos teus servos, que não mediram esforços nessa noite, mas estão aqui, Senhor, para louvar-te junto e glorificarmos o teu bom e poderoso nome. Isso nós oramos crendo, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria nessa noite, nessa palavra, falar um pouco sobre a bondade de Deus. Porque Deus é bom. E é uma coisa que acredito eu, que nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa era que classificamos como sendo uma era moderna, faz-se necessário, em todo momento, nós estamos ressaltando a bondade de Deus. Por quê? Percebemos que estamos inseridos num mundo caótico, num mundo de calamidade, num mundo de grandes problemas, onde pessoas, muitas vezes, sofrendo por causa de adversidade, sofrendo por causa de situações que são situações que muitas das vezes acaba acarretando sobre a vida delas sofrimento. E você já viu a série de frases que a sociedade muito tempo destaca? E essa série de frases, ela começa a ser destacada em sociedade por quê? Porque parece que quando nós olhamos o que está ao nosso redor, quando nós temos uma visão a respeito do que está acontecendo, parece que Deus não se preocupa com o que está acontecendo. E geralmente as pessoas, por causa do sofrimento, as pessoas muitas vezes por causa das adversidades, elas usam essa série de frases: cadê a bondade de Deus? Ou aquela: onde está Deus? Ele não é bom? Por que está acontecendo isso comigo? Acredito então eu nessa noite que faz-se necessário nós ressaltarmos um pouco sobre a bondade de Deus. Irmãos, Deus é bom. E Ele é bom porque a palavra afirma. Ele é bom porque quando nós paramos um pouco para fazer uma breve e abrupta análise sobre o que eu vivo, sobre o que você vive, percebemos que há bondade por parte de Deus. O grande problema de nós termos a compreensão de que Deus é bom é que nós só podemos compreender a bondade de Deus quando nós nos aproximamos dele. Isso é uma coisa muito salutar e muito real. Você só descobre que uma pessoa é boa a partir do momento que você passa o quê? Se relacionar com a pessoa. É muito raro, uma pessoa que não te conheça expressar de imediato algo de bom para você. Pode até acontecer, mas é uma coisa muito rara. Para que você se torne alvo da bondade de uma pessoa, faz-se necessário que essa pessoa adquira uma intimidade, uma amizade, uma vida presencial junto a quem? Junto a você. E não é diferente, Deus. O homem não está familiarizado com a bondade divina, porque o homem, no decorrer desse tempo, nesse momento que o homem vive, ou nesse momento que nós estamos vivendo, nós percebemos que o homem cada vez mais está o quê? Se afastando de Deus. Em décadas passadas, quando o mundo era cercado de simplicidade, podemos dizer que o homem ainda, ele tinha temor a Deus. Ele ainda respeitava a Deus. Era inadmissível em década de, até vamos botar em 80, meados de 80 para início de 90, era inadmissível você ver uma pessoa fazer uma piada usando quem? Deus. Tinha esse respeito. O homem mesmo mergulhado no pecado, numa vida de devassidão, numa vida contrária, mas você percebia que havia o quê? Respeito.
O homem, mesmo com a sua limitação, ele ainda respeitava Deus. Então você via que era mais fácil você levar a mensagem de Deus, porque ainda o respeito presente em sociedade fazia com que muitas vezes o homem parasse para o quê? Para ouvir. Hoje é diferente, hoje você vê que o homem cada vez mais o quê? Se afasta. Deus? E Deus o quê? Deus é uma invenção desse cristianismo fundamentalista, desse cristianismo judaico, desse cristianismo judaico-cristão. Que Deus o quê? Se eu não correr atrás, se eu não fizer por onde, se eu não buscar, não vai cair do céu não. Tiraram Deus. Rubem Amorese, no seu livro Icabod, que é Foi-se a Glória de Deus, ele deixa isso muito patente, porque o início do livro está falando sobre uma sociedade moderna que ela está se secularizando, ela está se modernizando cada vez mais. E ele começa no livro ressaltando o quê? A centralidade de Deus na sociedade passada. E ele diz que o mundo moderno, o mundo secularizado, ele não tem Deus no centro. O mundo secularizado ele é hedonista. E o que é o hedonismo? O prazer, ele visa o prazer. O mundo modernizado ele é materialista. Quando ele é materialista, lembra o que Jesus falou? Jesus veio a certa ocasião e ele falou: não podemos ter dois senhores. Se tivermos a opção de querer ter dois senhores, ou você vai adorar a Deus ou você vai adorar a riqueza. Então o mundo secularizado, ele é avarento, ele é materialista, porque o Deus dele é quem? Mamon, riqueza. Então é mais fácil o ser humano expressar um contexto, entre aspas, de bondade falando do dinheiro, do que bondade falando de quem? De Deus. Como é que ele ressalta a bondade do dinheiro? Ele ressalta a bondade do dinheiro quando ele ressalta o sucesso. Olha o que o dinheiro me deu. Aquele célebre ditado, dinheiro não traz felicidade, dai-me o seu e dai-me o teu, seja o quê? Seja feliz, ostentação. E ele vai mostrar que o dinheiro foi bom para ele, expressou bondade para a vida dele, porque trouxe o quê? Realizações. Então presta bem atenção numa coisa aqui. É um raciocínio muito rápido que eu vou falar com você. Se nós estamos numa sociedade moderna, que ela valoriza muitas coisas, encontrando bondade, você acaba de perceber ou de aprender que por causa disso é que o homem está se afastando de quem? De Deus. Porque o Deus dele se tornou o quê? Esse mundo. Certa ocasião, em Lucas capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. E diz a Bíblia, em Lucas 4, que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo adversário. E tem um momento na tentação de Lucas, na tentação de Jesus, que Lucas ressalta que o adversário pegou Jesus e levou o templo. E o que ele mostrou? Provavelmente no arco do templo, ele deve ter mostrado a grandeza ao redor de Jerusalém. E aí o que ele falou? Se tu te prostrares e o que? Me adorares, tudo isso te darei. Então você vê que Jesus rapidamente diz assim: mas a Bíblia diz: adorarei somente o Senhor Deus, e só a Ele prestará o quê? Culto. Então quando você olha a sociedade, existe Deus e existe Mamon, a riqueza. Deus, o homem não está interessado em compreender a bondade dele. Por quê? Porque Deus não é como a sociedade moderna, imediatista. O dinheiro dá condição de você comprar imediatamente aquilo que você quer. É mais ou menos assim, uma moçada endinheirada.
Ela acordou um dia desse e falou assim: quer saber, meu negócio, eu tenho passaporte. Eu vou ver quando é que está uma passagem lá para a Flórida. Eu vou para a Flórida. Melhor, eu vou para Orlando, vou para Disney, né? Vou para Orlando. Você percebeu? Ela com a condição financeira, com um passaporte, ela compra e vai o quê? Semente a Deus não é assim. Por isso que muitas vezes nós não estamos interessados em quê? Na bondade divina. Porque a bondade divina, ela não é como a mão, como a riqueza, como o que o dinheiro pode quê? Proporcionar. Porém, irmãos, o que nós queremos levar você, ouvinte da palavra de Deus, a entender é que nós precisamos ter uma compreensão a respeito de um Deus que é bom, mesmo o homem sendo o quê? Mal. Deus é bom, mesmo que o homem esteja mamando como seu Deus. Deus é bom, mesmo nós sendo o quê? Maus. Vamos abrir nossa Bíblia no texto? O texto é Marcos, capítulo de número 10, do verso 17 e 18. Marcos, capítulo 10, do 17 ao 18. Olha o que diz. Vamos todos ler? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Irmãos, nós não somos bons. Nós não somos bons. Porque, presta bem atenção, no início da palavra, eu falei que pode acontecer exceções de pessoas fazer uma bondade. Mas você sabia que essa exceção de uma pessoa fazer uma bondade por você é uma coisa por detrás disso? Ninguém faz bondade para ninguém sem esperar o quê? Alguma. Um dia desse eu estava vendo um vídeo na internet. E foi interessante porque o vídeo expressava bondade. Uma moça estava vendendo doce. Ela parou perto de um rapaz de carro e perguntou se ele estava interessado em comprar o doce. Aí o que aconteceu? Ele vira-se para ela e pergunta assim: quanto que você tem de doce aí aproximadamente? Ela fala: tem aproximadamente R$40. Ele pegou 100 e ela não tem troco. Não, eu não quero troco. E também não quero de doce, eu quero te dar R$100. Poxa, parece uma coisa de aplaudir. Só que não, irmãos. Esse vídeo foi no Instagram. E eu propositalmente entrei para ver o que era a página dele. Ele já falou tudo. Ele deu 100, mas a visibilidade que ele vai alcançar, ele vai conseguir monetizar. E ele vai ganhar mais de quê? Mais de 100 reais. Ninguém faz bondade para ninguém, porque a Bíblia diz que um jovem chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha e diz: bom somente é um. Bom é o Pai. Bom é Deus. Por que Deus é bom? Porque a bondade de Deus se apresenta em Ele dar alguma coisa sem a visão ou sem o desejo de quê? De receber. Vamos dar um exemplo claro para isso? Isso é mesmo que você pensou em João 3,16. Porque Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira que para morrer por mim e por você, esperando alguma coisa. Então Jesus vira-se e diz para aquele mancebo ao jovem: bom somente é um. Bom é o Pai. Deus é bom ao ponto que você pode estar vivendo uma situação de adversidade, um problema que aflige a tua vida, mas se você confiar nele e esperar no tempo dele, ele vai expressar o quê? Bondade.
A bondade de Deus é sempre diferente da bondade humana. Um dia eu estava vendo uma situação, e na situação era um testemunho. E eu fui parar para ouvir. E o cara chegou e falou assim: eu queria testemunhar aqui na igreja. Eu tinha muita vontade de ter um televisor de 65 polegadas. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu quero dar esse testemunho que Deus deu condição de eu comprar. E Deus foi tão bom que eu comprei esse televisor muito abaixo do preço. Não é produto roubado não, irmãos. Deus me abençoou, Deus ouviu a minha oração. Como é que ele conseguiu comprar? Um amigo, um irmão, estava precisando sanar uma dívida. E ele acabara de comprar, há menos de um mês, um televisor de 65 polegadas. Para que ele conseguisse resolver o problema da dívida, ele comprou o televisor, vamos dizer, por R$4.500, e estava desejoso para resolver o seu problema vender por R$2.000. Isso é bondade de Deus, gente? Olha como é que nós confundimos. A Bíblia diz o seguinte: eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou o quê? Ele deveria, você meu irmão cristão, não faz isso não, meu amado. Fica tranquilo, eu tenho como te ajudar, está aqui. Depois você acerta comigo. E eu tenho certeza absoluta que Deus daria aí no televisor se você decidir. Porque Deus, ele se assume para ver o nosso quê? Deus é bom. Porque se eu tiver uma dívida, ele vai me ajudar, mas não vai se beneficiar comprando meu televisor por menos. Por isso que a Bíblia diz que bom somente é quem? Deus é bom. Você sabia que Deus é bom? Tira da sua mente essa visão que Deus não está vendo. Deus é bom. Deus é bom. Olha só o que eu pesquisei, e essa palavra aqui introdutória não é minha, que eu vou ler. Botei até a citação. Jesus declarou: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Marcos 10:18. 1 João 5 nos diz que Deus é luz e não há nem o que? Treva nenhuma. Você sabe por que Deus é bom? Porque em Deus não existe variação de luz. Em Deus não existe treva. Sabe por que Jesus disse que bom somente é Deus? Porque eu não sou pecador, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porém, Deus não tem o quê? Pecado. Se Deus não tem pecado, ele não tem variação de quê? De luz. Não há nele trevas. Todo mundo sabe, só escuridão, porque existe ausência de quê? De luz. Então eu começo a entender a bondade de Deus. Deus é bom, porque nele não existe o quê? Treva. O homem não consegue viver a bondade explícita como Deus quer, porque ainda existe em nós o quê? Pecado. Lembra que nós falamos? Ninguém vai fazer uma bondade sem esperar o quê? Retorno. Aí olha só o que diz: Deus é bom. Significa que Deus sempre age de acordo com o que é certo, verdadeiro e bom. A bondade faz parte da natureza de Deus. Isso é importante demais. A bondade faz parte da natureza de Deus. Por que o adversário ele é mau? Porque na natureza dele existe o quê? Maldade. Porque Deus é bom? Porque na natureza divina existe o quê? Bondade. Por isso que nós também precisamos ser bons uns com os outros. Mesmo tendo variação dessa luz. Mas, entretanto, andávamos em treva. Mas a luz de Cristo brilhou em nós. Por isso somos pecadores lavados e o quê? Redimidos. Deus não pode mudar isso. Vocês lembram aquela série de ilustração do escorpião? Quem já ouviu aqui? Quem lembra dela? Da escorpião? Vocês vão lembrar rapidamente. O escorpião tinha que atravessar o rio. Só que o escorpião falou assim: se eu tentar atravessar o rio, eu vou morrer. E aí ele viu um sapo, o seu sapo.
E ele virou e falou: seu sábio, o senhor me ajuda a atravessar o rio? O sapo, muito esperto, olhou para o seu escorpião e falou assim: você acha que eu sou bobo? Se eu colocar você nas minhas costas para atravessar o rio, você vai me dar uma picada, vai me ferroar. Não, seu escorpião, seu sapo, eu não vou fazer. Você vai, não vou, seu sapo. Você vai, não vou, seu sapo. Você vai, e se vai, não vai, seu sapo resolveu o quê? Levar o escorpião. E também atravessando o rio. Quando chegou perto da margem, o que o escorpião fez? Picou o sapo. O sapo olhou para o seu escorpião e falou assim: eu disse que você ia fazer. Sabe o que o escorpião disse para o seu sapo? Essa é a minha natureza. Deus é bom, porque a natureza dele é ser o quê? Bom, gente. Você nunca vai encontrar maldade em Deus. Você já viu certas situações de calamidade que muitas vezes acontecem ao ser humano? Por que você percebe que no decorrer do fim dessa calamidade, alguém da família vira e diz assim: aconteceu isso, mas foi por causa desse acontecimento que a gente conseguiu entender isso. Então, até os momentos de caos, os momentos adversos, se nós pararmos para analisarmos a bondade divina, nós vamos perceber que aquilo aconteceu, trouxe tristeza, trouxe dificuldade, sim, mas expressou a bondade de quem? De Deus, gente. Porque a natureza dele é o quê? Deus é bom. O fato de Deus ser bom significa que o mal não existe nele? Que as suas intenções e motivação são sempre boas? De maneira nenhuma. Mal não existe em Deus. Só há mal por causa da ausência do bem. Que ele sempre faz o que é certo e que o resultado do seu plano é sempre bom. Aí Gênesis 50:20. Não há nada desagradável, mal ou sombrio nele. A Bíblia ensina que a bondade de Deus se estende da sua natureza a tudo que faz. Salmo 119:68. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Tudo que Deus criou é originalmente bom. Vocês lembram? O Gênesis diz que Deus criou e viu que Deus era o quê? Bom. A criação de Deus é perfeita. Irmãos, a nossa criação, o homem foi criado, o homem tem que ser bom. Primeira coisa, bondade é um atributo moral divino. Existe Deus sem o seu atributo pessoal. Atributos pessoais são chamados de atributos incomunicáveis. Exclusivamente de quem? De Deus. Quais os atributos pessoais incomunicáveis de Deus? Onisciência, onipotência e... O homem é onipotente? Ele é detentor de poder? Não. O homem sabe o que vai acontecer amanhã? Não. O homem pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Não. Então Deus tem um atributo pessoal, atributos incomunicáveis. Agora, Deus tem atributos morais, que são chamados atributos comunicáveis. Deus é bom? O homem pode ser bom? Pode. Você sabe por que o homem não é bom? Vou contar aí uma historinha rapidamente que você vai entender. Certa ocasião, um pastor, ele foi viajar. E está viajando, né? Foi para longe, algumas horas de carro, e de repente começou a anoitecer. E ele percebeu uma coisa que ele não conseguia perceber pela manhã por causa da luz solar. O farol não estava iluminando bem. Ele virou para a esposa e ele falou assim: minha filha, vamos arrumar um hotel, um lugar para dormir. A gente dorme, acorda de manhã, toma café
e vamos prosseguir que até o final do dia vamos chegar ao nosso destino. Mas antes, eu vou precisar de um eletricista, porque pode ser que aconteça um problema e possamos ir pela noite. E você está percebendo, o farol não está iluminando bem. E foram, tal, acordaram de manhã, tomaram café. Chegou o eletricista, ele falou: seu eletricista, eu estou com um problema, estava na estrada, falando para liga aí. Faz isso, viu? Ele virou para ele e falou assim: seu farol não tem problema nenhum. Ele está alto, ele está baixo, a lâmpada é a lâmpada padrão. Sabe qual é o problema do seu farol? Pegou um pano, gente, e limpou o farol. E o farol começou o quê? A iluminar. Essa ilustração mostra por que não há bondade no pé, por que não está acontecendo de nós vermos no nome bondade. Porque esse atributo comunicável de Deus, moral, que é a bondade que nós podemos ver, ele está ofuscado, gente. Ele está sujo em quem? No homem. Por isso que nós não conseguimos muitas vezes ver bondade em quem? Nos homens. Diz o ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quero nem saber quem pintou a zema administrada, eu quero o resto da tinta. Então você começa a ver que, assim como um farol, se ele estiver sujo, ele não vai conseguir exalar o reflexo da luz. A mesma coisa é o homem. Se estiver Deus ofuscado nele, não tem como exalar a sua o quê? Bondade. Então o homem precisa se aproximar de Deus. Deus não criou o mal, Abacuque 1:3, 1 João 5. Pelo contrário, o mal é a ausência da bondade. Só há mal porque há ausência de bondade. Só há mal porque existe a ausência de luz. A bondade de Deus deve levar a gratidão da nossa parte. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No entanto, as pessoas não querem naturalmente seguir ou agradecer a Deus. Em vez disso, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Mas foi o que nós falamos nisso na palavra de Deus. O homem deixou de viver a bondade, porque ele ama mais a riqueza, ele ama mais a vida obstinada, ele ama mais o erro, ele ama mais a alteração da lei. Então eu quero rapidamente destacar com você 3 posicionamentos, para nós podermos concluir a palavra dessa noite. Tema: por que Deus é bom? Vamos lá? Primeiro ponto: por que Deus é bom? Podemos ler? Deus é bom porque a bondade está na sua essência. Olha o que diz 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. não pode. Deus é bom porque é a natureza dele, gente. Por mais que o homem seja fiel, sabe por que ele não vai agir com infidelidade com o homem? Porque na natureza dele não existe o quê? Infidelidade. A natureza é divina, é boa. E é interessante, né? Jorge é meu amigo, mas ele é meu amigo enquanto faz aquilo que o quê? Me interessa. Se ele não faz o que não me interessa, ele não é mais o quê? Vocês já viram aquela situação que provavelmente você já deve ter passado? Você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 coisas boas com uma pessoa. Até aí, você é meu amigão, você é o amor da minha vida, você é tudo, mas você deixou de fazer uma coisa. Carinho? Não presta não. Fui lá na feira, ela não teve coragem de me vender fiado uma dúzia de ovos. Mas eu tenho que lembrar que antes dela me vender uma dúzia, ela me deu dúzias e dúzias de ovos de quê? De graça, gente. Você entende a natureza do homem como é? Nós só somos bons enquanto nós estamos fazendo o que interessa. Deus não, ou melhor, nós somos considerados fiéis até quando nós estamos exercendo fidelidade, fazendo o que a pessoa, e é bom para quê? Para
pessoa. Quando você não faz, você não presta mais. Você não presta, você é ruim, você é isso, você não tem amor. É assim, né? Não teve amor. A Bíblia não teve amor, ela não me deu uma dúzia de ovos. Pô, gente, Deus não é assim. Nós vimos no primeiro ponto, por que Deus é bom? Deus é bom porque a bondade está em sua essência. Aí o texto que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo é: se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode o quê? Negar a si mesmo. Olha o que eu escrevi, só um pouquinho. Se o homem for infiel, Deus permanece fiel. Se o homem não invocar, não será perdoado. Porém, Deus permanece bom. Deus não pode negar o quê? A si mesmo, pois Ele é imutável. E as variações dos seres humanos não comprometem a natureza divina. Deus é único, Ele não muda. Já viu? Tem dia que você acorda de bom humor. Mas tem dia que você acorda de quê? De mau humor. Deus não. Ele não está, querido. Ele não vai agir com a sua bondade de acordo com a minha o quê? Natureza. Ele vai agir de acordo com a bondade dele devido à sua própria o quê? Natureza. Ele é o quê? Ele é bom. Segundo e penúltimo ponto. Por que Deus é bom? Podemos ler? Deus é bom e dá prova de sua bondade. Deus é bom porque dá prova de sua bondade. Olha o que o salmista vai dizer, Salmo 34, 9. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. E juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Chamou este pobre, o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Está percebendo Deus ajudando? Ele está destacando isso. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem, os livra. Olha o que diz o versículo 8, provar e ver que o Senhor, bem-aventurado é o anjo dele. Vamos para o nosso segundo ponto. Porque Deus é bom. Deus é bom porque dá prova de quê? Da sua boca. Gente, você acordou hoje. São exatamente 8 horas e 24 minutos. Quem tomou café aqui de manhã? Quem não almoçou? Quem tomou café à tarde? Quem já jantou? A maioria não jantou ainda. Mas você percebeu? Foi a bondade de Deus. Quem aqui saiu num mundo tão caótico, num mundo de tanta criminalidade? Você levantou, saiu e voltou. Deus o quê? Eu darei ordem aos meus anjos para o quê? Te guardar. Olha a bondade de Deus. Deus é bom. Terceiro e último ponto. Por que Deus é bom? Vamos lá? Porque Jesus disse que a bondade é virtude exclusiva de Deus. E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um. E é o quê? Jesus chegou e falou assim: ó, a bondade é algo exclusivo de Deus. Deus é bom. Eu gostaria que você saísse daqui dessa noite entendendo isso. Que Deus é bom. Pode estar tudo parecendo dar errado. Pode estar tudo parecendo que está perdido. Mas Deus manda dizer em Jesus: diga que eu sou bom. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria... Deus é bom, confie nele. Não há variação. Ele está vendo, ele não está omisso à tua situação.
De repente, lembra lá que nós falamos no culto passado? Nós vamos orar e Deus vai nos ensinar. Então tem hora na nossa vida que nós vamos passar situações adversas, não é por causa da maldade divina, porque Deus não é mau, mas é porque Ele quer nos ensinar. Quer tirar alguma coisa, quer falar assim, olha só, para um pouquinho, para você ouvir um pouco, mas está falando muito. E eu muitas vezes quero falar com você. Então eu estou permitindo isso para que você pare. E eu que estou te parando, mas eu sou bom, então esse momento é só de ensino para a tua vida. Conclusão, vamos lá? Vamos todos ler? Conclusão, por que Deus é bom? Primeira coisa, Deus é bom porque a bondade está em sua essência, é a natureza dele, a essência dele é bondade. Segundo, Deus é bom porque dá prova da sua bondade. Ele dá prova da sua bondade. Terceiro, porque Jesus disse que a bondade é virtude exclusiva de Deus. Só um que é bom. Quem é bom? Deus. Deus é bom. Antigamente, as crianças na classinha cantavam-se tanta musiquinha sobre Deus, bondade, né? Hoje as crianças estão cantando chique. Eles não vão cantar aquela musiquinha de criança, né? Quando fala que Deus é tão bom para mim, Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom para nós. Que nessa noite, irmãos, nós venhamos sair deste culto entendendo a bondade. Vamos colocar em pé, vamos terminar esse culto louvando a esse Deus que é digno de toda honra, a esse Deus que é digno de toda glória. Vinícius, quero convidar nossos irmãos Vinícius e nós vamos louvar ao Senhor. Hino de número 60 do nosso canto cristão. Vamos saudar o nome dele por causa da sua bondade. Coroai, saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai. Vamos adorar o Senhor antes de nós orarmos, finalizando o nosso culto. Glória,
abençoe a sua vida. Nós somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Se você não tem uma casa espiritual, faça-nos uma visita e Deus poderosamente abençoe a sua vida. Irmãos, estamos chegando ao